Olá, queridos amigos e amigas da comunidade espírita Nova Era, Jesus nos abençoe. Que bom que estamos juntos mais uma vez para pensarmos na mensagem de Jesus, pensarmos no bem e trazermos algumas reflexões sobre o tema obediência e resignação à luz da doutrina espírita. Então esse é um tema que vai nos trazer e proporcionar a possibilidade de refletirmos um pouco sobre essas duas virtudes, né, que o indivíduo pode construir, pode edificar na sua caminhada evolutiva. E esse tema, né, obediência e resignação, que nós vamos ver aqui rapidamente, né? Não temos a pretensão de esgotar esse tema, porque o tema é bem amplo, mas nós vamos hoje fazer algumas considerações. É um tema que podemos encontrar em Jesus o maior virtuoso, tanto da obediência quanto da resignação, né? Quando a gente fala em virtudes, Jesus ele passa a ser, para nós, aqui do planeta Terra, a referência, né? O modelo, vamos dizer assim, né? Ele passa a ser o modelo. Então, em tudo que nós destacarmos obediência, Jesus. Em tudo que quisermos ver a resignação, Jesus. E aí nós vamos ver o que é obediência, o que é resignação, e vamos depois analisar, não hoje, mas cada um vai fazer a sua análise, vemos se Jesus realmente foi um obediente e se ele foi um resignado, né? Então é disso que nós vamos falar hoje, esse é o nosso tema, essas são as nossas considerações iniciais, né? E esse tema, para quem quiser ler com mais vagar, com mais cuidado, com mais profundidade, pode tomar do Evangelho segundo o Espiritismo e ir ao capítulo 9. Evangelho segundo o Espiritismo foi uma obra publicada por Allan Kardec. E Allan Kardec, nessa obra, não analisa a vida de Jesus. Assim, os atos, não é esse o objetivo da obra, né? Mas a obra analisa os principais pontos e esclarecimentos morais, as orientações de natureza moral que Jesus trouxe para a humanidade. As questões se Jesus comia carne, não comia carne, se Jesus, enfim, o corpo dele era um corpo igual ao nosso, ele não vai analisar isso na obra, nem os espíritos que vão se comunicar, trazendo mensagens esclarecedoras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec põe essas mensagens na obra, também não vão tratar disso, né? Porque isso não tem grandes interesses. Qual é o interesse central do Evangelho? O interesse central do Evangelho de Jesus é o seu aspecto moral. É o que interessa, né? O bem proceder, o proceder conforme a lei de Deus. É isso que interessa. O mais são variações, não há grandes constatações históricas, não existe grande repercussão do ponto de vista da mudança do indivíduo, mudança evolutiva. Se Jesus comia carne, não comia carne, isso não tem muito significado, né? E outras tantas coisas em torno da figura de Jesus. Mas sim, aquele que ele trouxe como um valor moral, ou seja, uma medida moral, isso sim tem relevância, que foi exatamente a tarefa que ele veio realizar, né? Então, nesse capítulo 9, que Kardec intitulou Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que é uma passagenzinha do Sermão da Montanha, né? Uma das bem-aventuranças, há uma mensagem muito interessante
do Espírito Lázaro. E essa mensagem do Espírito Lázaro, nesse capítulo 9, é uma mensagem que ele intitulou exatamente o tema da nossa palestra: obediência e resignação. Olha aí. Obediência e resignação. E Lázaro vai tratar, é belíssima essa mensagem, belíssima, belíssima. Quem puder ler, quem já leu, releia, né? Com calma, com vagar, com paciência, com quietude, né? E você vai perceber como Lázaro, pela sua maturidade espiritual, ele consegue, em poucas palavras, que a mensagem é curta, em poucas palavras ele consegue transmitir muita profundidade espiritual. Não precisa dizer muitas coisas e coisas, não precisa, mas ele transmite, né, muita profundidade espiritual, que é o que esses espíritos realizam quando eles alcançam determinado grau de iluminação. O ponto central dessa mensagem está em ele dizer assim: a obediência é o consentimento da razão. Olha aí. A obediência é o consentimento da razão. Razão aí, precisamos entender que é tudo que passa pelo crivo da racionalidade. Ou seja, tudo aquilo que é o resultado de uma conjugação lógica, de um encadeamento lógico. Tudo que é o resultado das conclusões que o indivíduo faz a partir das experiências que tem, as experiências que a vida lhe oportuniza, as experiências que Deus apresenta para o espírito vivenciá-las, porque em cada experiência existe um aprendizado a ser retirado dela. Então, a razão é a verificação lógica das causas. O que é a razão? Razão é causa. E quando nós vamos remontando as causas das coisas e os seus mecanismos, nós vamos então estruturando e compondo o modo pelo qual os fenômenos se realizam. As conjugações, as ocorrências, as circunstâncias de uma ocorrência, de um fato, de um episódio. Vamos ingressando nos campos das estruturações dessas experiências. Dentro das experiências, o que é necessário para que ela se complete no seu objetivo. Então isso precisa ser vivenciado. Isso é a razão. A razão diz, a razão explica, a razão apresenta e estabelece o encadeamento de todas as coisas. Não há coisas soltas, porque as coisas soltas, ou seja, estabelecidas fora de uma razão, de uma racionalidade, elas entram no campo do que é acidental, episódico, acidental. E isso não é compatível com a justiça. A justiça não é acidental. A justiça é sempre o resultado da ação, da causa e do efeito. Portanto, existe uma causa, uma razão. Existe um efeito, o resultado de uma ação que estrutura aquela ocorrência, aquele fato, aquela experiência, aquela vivência que se tornou necessária para o espírito a partir daquilo que ele praticou. Então a obediência é você dizer: eu preciso dessa experiência. Eu entendo que preciso dessa experiência. Aí ele usa a expressão, voltando a Lázaro, ele usa: a obediência é o consentimento da razão. Olha aí.
Olha aí. E aí ele prossegue. A resignação é o consentimento do coração. Olha como ele fechou as duas coisas. Lázaro fecha razão e coração. São as potencialidades que a gente tem, né? Ou a gente decide com a razão, ou a gente decide com o coração. Há pessoas que não usam a razão em nada e usam o coração o tempo inteiro. Há outras que só usam a razão e não esquecem o coração. São frias de sentimento. Não conseguem elaborar os sentimentos necessários para se ajustar a uma experiência, superar uma experiência, uma perda, por exemplo. Não é? Então, vivem muitas vezes irresignadas. Olha aí. Então, ele vai dizer, Lázaro nessa mensagem belíssima, ele vai dizer que a obediência e a resignação, elas terminam sendo para o espírito duas forças ativas. Duas forças ativas. O que é uma força ativa? Uma força que empreende um dinamismo dentro daquilo que está sendo vivido. Ela interage, ela age, ela atua, são forças atuantes. São forças atuantes. Quando não agimos assim, nem com obediência, que é a ação da razão, nem a resignação, que é a manifestação dos sentimentos, diante daquele fato que a vida propôs, estamos em fuga. Olha, estamos em fuga. Se der, vamos falar sobre isso um pouquinho na frente. Não sei se vai dar tempo. Né? Então, estamos em fuga. Então, ele diz, são duas forças ativas. E, diante da obediência, do entendimento e da compreensão que temos que passar, e da resignação, que é a ativação dos sentimentos necessários para passarmos pela experiência e retirarmos da experiência os valores evolutivos necessários para o crescimento nosso, como espírito que somos. Nós vamos, então, abrir um campo importantíssimo para, dentro da experiência, agindo, atuando, mas esperarmos. Não é? Esperarmos o quê? A experiência e desenvolvendo o seu curso. Aquilo que Deus quer que nós aprendamos com a experiência. Então nós vamos vivendo, atuando, desenvolvendo, tentando superar, vencer o obstáculo, seja ele qual for. Pode ser uma perda, pode ser uma doença nossa, né? Pode ser um aborrecimento dentro da família. Enfim, tudo que a gente sabe que tem no mundo de provas e expiações. Então, esperar. Agindo. Não é esperar passivamente. Agindo, tentando sair, usando a inteligência para sair. Porque nós estamos no campo da razão, nós estamos no campo da racionalização, da compreensão daquilo que a experiência quer nos dar. Não sei se está ficando claro isso. Né? Então, vamos esperar sem exigir. Notaram isso? Esperar, agindo na dinâmica da experiência, interagindo com a experiência, mas sem exigir. Se a gente exige daquela experiência, cadê? Não acaba, isso nunca passa, nunca termina, estou nisso há muito tempo. Ou essas pessoas da família são difíceis, são graves. Você não está esperando. Não é? Porque aí entra o campo também da fé. Você sabe que é a justiça divina. Você sabe que aquela experiência Deus lhe concedeu e Deus sabe porque você precisa passar por aquilo. Talvez nós nem saibamos exatamente. Estamos aprendendo a aprender. Esperar sem exigir nada.
e nem a ninguém. Como é que chama isso, amigos? Como é que nós chamamos a pessoa que tem a virtude de esperar sem exigir? Chamamos essa virtude de paciência. Não é assim? A pessoa que é paciente, ela espera todos os desdobramentos de todas as coisas e não exige nada. Ela espera, tudo vai passar, tudo vai chegar ao seu fim, vai chegar ao seu termo, mas que não é só chegar ao seu termo, quer dizer, ao seu fim, acabou, não. Vendo o que está acontecendo, examinando o que está acontecendo, fazendo em você as mudanças que têm que ser feitas, porque notem, como Lázaro diz, a obediência e a resignação são forças ativas. Elas agem, elas atuam, elas realizam no indivíduo aquilo que tem que realizar. As captações, os registros necessários para que as mudanças se deem, para que as mudanças ocorram. Olha a profundidade disso que Lázaro está a nos dizer. E é assim, dentro do campo da paciência, que o espírito vai superando as provas. Por isso ele diz, a obediência e a resignação são duas forças ativas que auxiliam o espírito a superar as suas provações. Perfeito, né? Perfeito. Perfeito essa análise de Lázaro. Perfeito, perfeito. Porque é de um espírito maduro. Ele é maduro. Né? Ele sabe do que ele está falando. Ele está nos remetendo a determinadas considerações importantes. Porque no mundo de provas e expiações, que é o nosso nível de evolução, nós vamos estar sempre a braços com o quê? Com aflições. Jesus fala isso. No mundo tereis aflições. Quais são essas aflições? As aflições do corpo, porque o corpo tem muitas necessidades, mas do ponto de vista espiritual, o que? As situações com todas as alternâncias, as variações, as inconsistências nossas e as inconsistências das pessoas que caminham conosco na encarnação, que não é fácil. É difícil. É difícil. Não é fácil. Às vezes encontramos a pessoa com bom humor, uma pessoa equilibrada naquele dia, naquele período, naqueles anos. Daqui a pouco a pessoa dá aquele revertério, muda tudo, muda o humor, já se torna alguém agressivo, uma pessoa de difícil convivência. Mas você está submetido àquela pessoa por alguma coisa. Ou é seu chefe, ou é sua esposa, ou é seu esposo, ou é um filho, ou é um amigo, ou é alguém que de algum modo está na convivência mais íntima, mais profunda com você. E se você não estiver dentro dos campos dessa experiência de obediência e resignação, você entra em uma situação que Lázaro vai tratar muito interessante, que ele chama de revolta insensata. Olha o termo que ele usa. Revolta insensata. Por que insensata? Porque não está conforme o bom senso. O bom senso é o senso, ou seja, o sentido que o indivíduo tem baseado na obediência e na resignação. Ou seja, no consentimento da lógica, né, da razão e também com os sentimentos próprios, específicos, adestrados para a experiência. Sentimentos estes que vão estabelecer dentro da experiência o quê? As emoções próprias, específicas, exatas para aquilo que está sendo vivido. Pensemos nas perdas, né? As perdas são experiências muito difíceis. Não são experiências fáceis. Não sabemos lidar com as perdas. Poucos sabem lidar com as perdas. Perdas de pessoas queridas, perdas financeiras, perdas materiais, perdas corporais. O envelhecimento é uma perda corporal. Mas vamos envelhecendo.
perdas de vínculos, perdas de amizades, tudo isso é perda. Mas tem aprendizados dentro disso. Olha, obediência, resignação, que estrutura a paciência, que estrutura a lucidez. A lucidez. A luz do entendimento. Chamamos de lucidez. É quando você conjuga, quando você une essas duas forças para tomar uma decisão, para tomar um roteiro. Né? Nós chamamos de discernimento. A lucidez, nesse aspecto, chamamos de discernimento, que é a conjugação da inteligência, né, da razão com o coração. A emoção, o sentimento ajustado ao que você quer diante daquilo que está sendo vivido. Poucos sabem fazer isso. Quem faz, claro, vai ter os embates, vai ter os abalos, vai ter tudo, mas vai saber o quê? Suportar. Está em um ponto que é muito importante numa vivência no nível como o nosso, de provas e expiações, que nós chamamos de nível de equilíbrio. Nível de equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é você vai lá no determinado ponto, mas você tá com sua base aqui. Você vai ter uns desgastes, mas você se volta para aquele ponto e você se reequilibra. Né? Mesmo para as coisas que representam, amigos, alegrias, conquistas. Falamos de perdas, não falamos? Mas é preciso ter equilíbrio também nas conquistas. Olha que coisa interessante. Nós não refletimos muito sobre isso. Mas, de um modo geral, o equilíbrio é um caminho no meio, entre dores, entre conquistas. O equilíbrio é você caminhar ali, né, com a estabilidade, né, com uma espécie de gradação dentro dessas duas margens aí. Então, muito êxito, muita conquista, muito destaque, muito perigo à vista. Você pode entrar no desequilíbrio. Não, mas foram milhões que eu ganhei. Eu agora não dependo mais de ninguém. É uma ilusão. Todo mundo depende de todo mundo. Se você não tiver na base o equilíbrio, o entendimento, olha aí, né? Para obedecer o quê? Obedecer às necessidades da vida. Eu posso me isolar com meus milhões, mas não ter mais nenhum contato humano. Olha aí. E aí? Como é que faz isso? Então, mesmo nas conquistas, nos êxitos, precisamos de equilíbrio. Se não entramos num estado chamado de euforia. E a euforia é tão perigosa quanto a depressão. Mas enfim, não vamos falar disso hoje, né? Então é nesse sentido que vem a revolta por essa incompreensão. Aí ele chama de revolta insensata. É uma revolta, é a não aceitação da experiência que está sendo proposta pela vida, perda disso, perda daquilo, etc. Ou por não se compreender a justiça divina. A justiça divina lhe dá experiência, agora é o momento de você passar por essa experiência. Mas eu não compreendo. Porque eu não entendo que a justiça divina é uma justiça do provimento. Deus provê tudo e todos no universo. E para o provimento se concretizar, são necessárias as oportunidades, as vivências, as experiências. Amigo, você está no seu melhor momento. Agora você vai ter uma experiência de perda. Você precisa para constituir e estabelecer mais firmemente a sua fé. A obediência a essa experiência que eu estou te concedendo e a resignação para compreendê-la no nível dos sentimentos e das emoções é necessária. Aqui está a experiência. Aí eu não aceito. Entendeu isso? Aí eu me revolto. Quando eu me revolto, eu me desequilibro. Porque não aceito.
Aí o que é que eu faço? Entro nas queixas, nas reclamações. Já viram? Nas lamentações. Já viram as pessoas que têm uma vida de queixa, de reclamação, de lamentação? Olha aí. Quem são essas pessoas? As que não aceitam as experiências que a vida está lhe concedendo agora. É agora que esse valor moral precisa ser examinado. Só pode ser examinado com as experiências. Porque eu posso dizer que amo profundamente no campo teórico. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Jesus perguntando a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, te amo. Não, Pedro, tu não me amas. Depois Pedro vai negar ele 3 vezes. Lembram disso? Porque veio a experiência. Uma coisa é falar do amor do ponto de vista teórico, das elaborações teóricas. Outra coisa é você amar dentro de uma experiência difícil. É uma outra coisa, é uma outra vivência, é um outro campo de exigência que a vida faz. Então, quando não elaboramos isso, nem pela razão, nem pelo sentimento, vamos para a reclamação, vamos para a queixa, vamos para a agressão, vamos para a violência, vamos para a ofensa, vamos para o homicídio. Muitas vezes matar pessoas. Podemos até não matar fisicamente uma pessoa, mas podemos matar a esperança de alguém. É uma morte também. Não é, amigos? Então, vocês estão percebendo a profundidade desse tema, né? Então, consentir não é se submeter a alguém. Consentir é se submeter às experiências necessárias. Porque o outro pode nos exigir em um nível que nós não tenhamos essa obrigação. Há pessoas que querem a nossa morte. Há pessoas que querem nos espancar, vilipendiar, tirar a nossa dignidade. Precisamos identificar aquilo que é o dever real. E o próprio Lázaro, no capítulo 17 de Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar do dever. O capítulo 17 é sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Também, Sermão da Montanha, né? Então, Lázaro vai dizer o dever, uma mensagem sobre o dever. Belíssima também, belíssima. O dever é primeiro a obrigação moral para consigo mesmo e depois para com o outro. Primeiro o dever, amarmos a nós mesmos. Amarmos-nos a nós mesmos. Esse é o primeiro dever. Se eu me coloco em risco, minha vida em risco, posso fazê-lo para salvar alguém, é diferente. Mas não preciso fazê-lo para atender a um capricho ou uma exigência de alguém. Não preciso. Ninguém pode pedir a minha vida para atender um capricho próprio dele. Não tem sentido. Isso não é crescimento nem para mim nem para ele. Olha aí. Então, o consentimento passa pela razão. Olha como Lázaro é lúcido. Não, analise. Não, eu preciso fazer isto. Nesse momento, isso é o que eu tenho que fazer. É a isso que eu tenho que me submeter. A vida me pede essa experiência agora. Então eu crio a emoção para isso. E me resigno. Resignar-se é ter uma movimentação na dinâmica dos sentimentos para ajustar-se à experiência que está sendo pedida de nós. Porque a razão disse, é preciso passar para poder crescer. É a resignação. Lázaro, nessa mensagem, ele vai tratar também de um tema muito interessante. A mensagem é belíssima. Vocês estão vendo, eu estou enxugando alguns pontos da mensagem, ela é muito maior do que o que eu estou podendo dizer aqui. Né? Ela é bem maior, ela é muito mais rica. Mas são alguns pontos que
essa mensagem traz, que é muito interessante. Em determinado ponto ele diz assim: toda geração tem a sua virtude e o seu vício. Ó, Lázaro, uma coisa interessante. Aí ele vai dizer, essa mensagem foi passada no século XIX. Estamos ali em Paris, né? É mensagem mediúnica, né? Foi passada em Paris. Estamos aí no ano de 1862, 1861, por aí, eu não me recordo bem o ano dessa mensagem. Eu escolhi essa mensagem para passar, mas já li há algum tempo, né? Então, virtude e vício. E ele vai dizer assim: toda geração tem a sua virtude e o seu vício. A vossa geração, e isso ele se referindo aos homens daquela época, a vossa geração, e portanto a Kardec também, que era o indagador, a vossa geração, né, tem a virtude da atividade intelectual. A atividade intelectual. Vejam, ele não está falando a virtude da racionalidade profunda, mas da atividade intelectual. Porque naquela época, no século XIX, ali, o homem havia desenvolvido muito o pensamento, né? A religião dominante era a religião católica, a igreja estava ruindo, caindo, porque a fé apresentada pela igreja e pelas religiões, de um modo geral, é uma fé o quê? Cega. É uma fé baseada em dogmas, em crenças humanas. O humano fazendo uma leitura da vontade de Deus. Vai haver inconsistências, equívocos, erros, vai haver crendices humanas misturadas com aquilo que é a vontade real de Deus. E a vontade real de Deus é que nos amemos uns aos outros, disse Jesus. O enviado, né, o Messias, disse isso. Mas esquecemos isso e criamos vontades nossas mesmos, e uns não são protegidos por Deus, nós é que somos, aquelas coisas todas que nós estamos habituados a ver nas propostas das religiões de um modo geral. Então, ele vai dizer: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Descobertas, né, das ciências, a filosofia se desenvolveu bastante também ao longo do tempo, aliado um pouco à ciência, né? E os instrumentais se desenvolveram para fazer as aferições dos elementos das substâncias químicas, dos elementos que compõem a matéria, né? O positivismo, guiado pelo iluminismo, vai estabelecendo determinadas matrizes mais na base do mental, né? Mas excluindo sempre o divino, tirando Deus desse contexto, para matar Deus nessa ideia de Deus mesmo. Daí, inclusive, o Espiritismo chega também nessa época, né? O Livro dos Espíritos, que é a obra central do Espiritismo, é lançado a 18 de abril de 1857 em Paris por Allan Kardec, né? E essa obra, que a princípio teve 501 questões em 1857, em 1860 Kardec coloca mais algumas questões, quer dizer, dobra, vai para 1019 questões. É um verdadeiro tratado de filosofia e de ciência e de religião. Né? E de religião. E o Espiritismo aparece e diz assim: você não precisa ser espírita. Olha que doutrina. Meu amigo, você não precisa ser espírita. Mas nada impede que você veja aqui as conclusões espíritas e discuta se tem fundamento, se não tem fundamento, porque o Espiritismo liga ciência e religião. Naquele momento queriam matar a religião, matando Deus, matando o que é espiritual, não existe espírito. O Espiritismo chega e diz: não, existe espírito. Nós somos uma ciência que estudamos o espírito. O espírito que é imortal, o espírito que reencarna dentro da sua trajetória evolutiva para viver as experiências necessárias que compõem a sua evolução. O Cristo é o resultado desse processo evolutivo multimilenar. Olha, existem espíritos de vários graus de evolução. É isso que o Espiritismo diz. Tanto que nós conhecemos pessoas aqui que convivem conosco que são profundamente
meticulosas, amorosas, dedicadas, né? Racionais, equilibradas, né? Ponderadas. Existem na mesma casa, vivendo com essas pessoas, espíritos, ou seja, espíritos encarnados, como nós somos encarnados momentaneamente, que querem matar as outras pessoas. Às vezes casadas. Espíritos são casados. Olha aí. Um quer matar pessoas e o outro quer salvar vidas. São casados. Porque a lei é de sociedade, é uma das leis que o Espiritismo examina, né? Que é uma das leis morais da vida. É a lei de sociedade. Quer dizer, é necessário conviver para, na convivência, haverem as trocas e ambos evoluem. Ambos crescem nessas trocas. Jesus já dizia isso, né? Deixai o joio crescer em meio ao trigo. O trigo é alimento, o joio não serve para nada. Mas ali ele estava representando o quê? As pessoas, a convivência entre as pessoas. É isso que ele queria dizer. Né? Para que haja o aprendizado. Se joio só crescesse com joio, é o inútil a esterilidade do pensamento, do sentimento, junto com a esterilidade do pensamento e do sentimento. Ele veio e sabia que ia ser morto, mas ele tinha que trazer o alimento para as almas. Ele trouxe o amor incondicional. Mas teve que vir para conviver conosco, mas depois seria cortado e lançado fora, como ele vai dizer nessa mesma parábola, né, do joio e do trigo. Mas enfim, então é nesse sentido que ele vai dizer: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, mas é pouco. Porque não há racionalidade. A racionalidade é perceber que há um encadeamento em tudo na vida. Que existe um princípio de inteligência universal, Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência primária, ou primeira, tanto faz. Causa, ó a causa, primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa resposta é pequenininha, mas que se desdobra em todos esses aspectos. Não é que o Espiritismo vai explicar, mas não quer que impor a você a crença espírita. O Espiritismo não lhe impõe crença. Ele lhe convida à reflexão sobre Deus, sobre a vida, sobre as possibilidades. E não engessamento, né? Aquela coisa que não pode sair. Você ama uma pessoa, mas você não pode amar porque ela tem uma outra crença. Que é isso? Obediência, com o sentimento da razão. Resignação, com o sentimento do coração. Olha como Lázaro fecha nesse sentido. Né? Então, a vossa geração, diz Lázaro, tem a virtude da atividade intelectual, pensar muito, mas tem o vício da indiferença moral. Fechou, perfeito. Não tem mais o que dizer. Vício da indiferença moral. Amigos e amigas, que estamos vendo hoje, a indiferença moral. As pessoas não querem nem escutar as outras pessoas. As pessoas abandonam as outras pessoas no caminho. Não desenvolvem nenhum sentimento de compaixão. Ao contrário, trabalham muitas vezes pelas dores e pelos sofrimentos dos outros. Riem dos sofrimentos dos outros. Pensem aí, meus amigos. Que situação. Lázaro está dizendo isso lá atrás, século XIX, nessa belíssima mensagem que nós estamos brevemente, é muito breve essa análise aqui hoje, estamos examinando hoje. Então eu queria concluir essa abordagem simples, singela, sobre esse tema, obediência e resignação, com o aconselhamento de Jesus, quando ele diz: nunca nos percamos nas nossas decisões, nas nossas movimentações da vida física e espiritual. Ele diz: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Tentação é o que é inferior em nós, e que nós ainda guardamos e sustentamos. Todas as vezes que os fatos vêm, muitas vezes respondemos aos fatos da vida com aquilo que é inferior. O fato da vida torna-se uma tentação para a gente, mas podemos dar a resposta nova. Qual é a resposta nova?
a obediência e a resignação. Guardaremos paz no coração, porque a paciência nos conduzirá nesse caminho, até Deus dizer assim, não, a experiência está terminada para esse daí. Meu amigo, tenho novas experiências para você. É assim na parábola dos talentos? Ah, bom servo e trabalhador. O trabalho que fizemos conosco mesmo, né? Evolutivo. Bom servo e trabalhador, porque foste fiel no pouco, eu te concederei mais. Entra na minha glória. É isso aí, meus amigos. Obediência e resignação. Vamos refletir sobre isso. É muito importante. Paz para todos. Paz para todos os companheiros da comunidade espírita Nova Era, em especial para o nosso amigo José Alberto, que faz aniversário por agora nesse período. Zé Alberto, meu querido amigo, Deus abençoe sua caminhada, lhe dê sempre paz, lhe dê sempre a maturidade, as disposições íntimas para trabalhar e saúde. Que assim seja. Muita paz, bons estudos a todos.